A terceira questão diz. Tudo bem? Cansou, mulher? Cansou não? Vamos aqui até às 8 da noite hoje. Vamos. A terceira questão diz. As revoltas ocorreram no Brasil em um período caracterizado, olha a letra E, pela redefinição do poder monárquico, pela formação dos partidos políticos, sem que se alterassem as estruturas sociais e econômicas estabelecidas. Nós tivemos uma alternância no poder entre os grupos políticos, mas a situação social, a situação econômica permaneceu inalterada, o que provocou uma série de revoltas, e as revoltas nós vamos começar agora. Então vamos lá. Vamos para as revoltas. É a nossa quarta questão. Maravilha, tudo certo. Eu estou gostando desse clima, assim, agradável, tão frio. Eu lembro assim a minha infância na Dinamarca, né? Ali no Jorge, tem a rua Dinamarca, na rua Alemanha. Vamos lá. Quarta questão diz assim. Sobre as revoltas do período regencial. Pronto, só diz isso mesmo. E as revoltas estão aqui no nosso quadro. Na verdade, nesse nosso quadro aqui, ficou faltando uma revolta. Ficou faltando a revolta dos malês. Que eu falo já sobre ela também, tá? Em 1835, na Bahia. Vamos lá. Pegando aqui o nosso mapa, nós temos lá no Grão-Pará a cabanagem, de 1835 a 40. Balaiada, de 38 a 41, na Bahia vai ter a Sabinada, de 37 a 38, aí também na Bahia a Revolta dos Malês, em 35, e lá no Sul, a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, de 35 a 45. Assim, vamos ser sinceros, não precisa decorar o nome dos líderes, em que ano foi, onde aconteceu essas revoltas. Você precisa entender o contexto dessas revoltas. Olha ali, olha para o eixo aí onde tem São Paulo. Olha aí onde tem Minas Gerais. Está verde, tá aí. Não tem revolta aí, né? Por que só tiveram revoltas nessas regiões aí em verde? Por que você não teve grandes revoltas no eixo Rio, São Paulo, Minas? Dois motivos. Primeiro, a ação da Guarda Nacional, que foi efetiva nessas regiões. Segundo, o desenvolvimento econômico, que ocorreu nessas regiões aí, principalmente São Paulo com o café. É um desenvolvimento econômico. Falou já, tá, pessoal? Certo. Então, o desenvolvimento econômico que ocorreu em São Paulo, lógico, favorecia um clima político que fosse de estabilidade. Agora vamos lá, Grão-Pará vive de quê? Drogas do sertão e nada a mesma coisa. Maranhão, drogas do sertão e algodão e nada a mesma coisa e algodão em baixa desde o primeiro reinado. Bahia, você vai ter açúcar e você vai ter cacau. O cacau, obviamente, se fortalecendo muito mais no segundo reinado e durante o período republicano. Então, você também tem uma economia fragilizada. Rio Grande do Sul, no sul, pecuária. A pecuária no Brasil era atividade voltada para o mercado interno. Ela não era protegida pelo Estado para ter, então, uma proteção para exportação. Então, a crise econômica foi, com certeza, um motivo que conduziu a esse processo das revoltas. As revoltas aconteceram nas regiões onde ocorria crise econômica. Ora, além da crise econômica, veio o ato adicional. Olha as revoltas aí. Tem alguma antes de 34? Quer um minutinho? Pronto. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Chega junto. Lembrar quando a gente era menino? De brincar? Vamos lá. Então, o que você vai observar é que nenhuma revolta dessa está ocorrendo mesmo em 1934. Porque o ato adicional não tinha acontecido ainda. Com o ato adicional, as províncias pobres quebraram, partiram as bandas, por isso que se revoltaram. Aí eu aproveito para a pergunta do amigo que mandou aqui sobre o ato adicional. Ele perguntou assim, a criação das Assembleias Legislativas se dá no período regencial. E a criação da Câmara dos Deputados e Senado, também nesse período não? Aí você vai ter a Câmara e o Senado criado no primeiro reinado ainda, tá?
que obteve a Constituição de 24, você já tinha Câmara, você já tinha, então, o Senado. Deixa eu só dar a resposta aqui para os alunos da questão. Isso. Então, vamos lá. Olha o que vai dizer aqui. Sobre as revoltas, letra E, de Erciliano, olha que beleza. Expressaram o grau de instabilidade política que se seguiu à abdicação, o fortalecimento das tendências federalistas e a mobilização de diferentes setores sociais. Acabaram de fazer uma perguntinha, aí aproveito, o aluno perguntou por que o Acre não está aqui no território brasileiro. É porque o Acre só vai ser incorporado durante a República, tá? Vai ter, então, durante a República, o governo do presidente o professor Erciliano Rodrigues Alves. Essa é uma brincadeira que se faz, né? Mas, então, o Acre, no governo do presidente Rodrigues Alves, Francisco de Paula Rodrigues Alves, foi incorporado ao Brasil. O pessoal diz brincando que foi trocado por 4 cavalos, né? Vamos fazer hora para o pessoal do Acre? Não, uma terra tão próspera, não. Vamos para a quinta questão, olha que beleza. A partir de agora, vamos para a segunda reinada. Pronto. E a primeira questão vai dizer assim, sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o segundo reinado e a atuação dos partidos liberal e conservador, podemos afirmar que, pronto, vamos começar essa conversa? Pronto? Vamos lá. Pessoal, quando a gente observa o fim do período regencial, o fim do período regencial tem um golpe, que nós chamamos de golpe da maioridade, né? Então, devido àquele clima de tensão, revolta para tudo quanto é lado, só que as revoltas eram fiéis ao império. Então, o que foi que as elites perceberam? Que, se a gente trouxesse de volta ao império, nós iríamos trazer de volta a estabilidade. A coisa estava tão crítica que o Rio Grande do Sul tinha se separado do Brasil. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a Farroupilha, tinha se separado formando uma república independente, a República Juliana, ou a República de Piratini. Então, como é que nós vamos conseguir manter essa estabilidade? Trazendo o império de volta. O problema é que Dom Pedro II, ele tinha apenas 14 anos. Aí você me pergunta, esse ano, como é que um menino velho do buchão, de apenas 14 anos de idade, vai poder governar o país? Como é o buchão? Buchão, muito bem. Então, como é que a gente vai poder governar o país? Simples, pessoal. Dom Pedro II, ele tinha pessoas para lhe ajudar. O braço direito dele era José Bonifácio. Um dos mais importantes, uma das figuras políticas mais importantes do Brasil. Aí o José Bonifácio dizia assim, ó, Pedrinho, faça isso, meu filhote. Pedrinho, faça aquilo. Pedrinho, faça esse outro. E aí o Pedrinho, ó, só na maciota ali, pegando as dicas do José Bonifácio, ele ia governando o país. E o José Bonifácio deu uma primeira lição para ele. Quer governar para sempre? Governe para as elites. Se as elites estiverem satisfeitas, você é mantido no poder. E foi isso que Dom Pedro II fez. Dom Pedro II usou 2 estratégias. Uma, negociação com as elites. Não é à toa que a Farroupilha, que foi um movimento dos grandes proprietários de terra e donos de gado do Rio Grande do Sul, conseguiu seus objetivos, porque fez negociação, acordos com o Império. Então, para atender os interesses das elites, negociação. E para as camadas populares, chibata e multa. Foi aí onde surgiu o herói do Império, Duque de Caxias. O Duque de Caxias, na minha visão, é o Darth Vader do Império Brasileiro. Né? O exterminador do passado. Né? Cara, ele chegava nas revoltas e primeiro mata, depois tu pergunta o que está acontecendo. Aí ele perguntava, está todo mundo morto mesmo, senão está tudo em ordem. Então, as revoltas serão sufocadas, as populares, e a elite será negociada. Qual era a grande disputa que nós tínhamos? Entre o grupo de tendência liberal, que deu origem ao Partido Liberal, e o grupo de tendência conservadora, que deu origem ao Partido Conservador. Aí essa figurazinha, que chama-se o mequetrefe, né? Tem aí Dom Pedro II no meio,
né, como se fosse o eixo de um carrossel, segurando 2 cavalinhos do carrossel. Na sua mão direita, tem um senhor do cavalinho que representa o Partido Conservador. Na sua mão esquerda, tem uma jovem donzela que representa o Partido Liberal. No meio, tem uma senhora. Está vendo a senhora empurrando assim? Para fazer o eixo rodar. É a velha diplomacia. Então, através da diplomacia, ele vai fazer o carrossel rodar. Ó. Como assim, Ciliano? No Brasil, foi estabelecido o parlamentarismo. Só que o nosso parlamentarismo era legal. Era o que a gente chama de parlamentarismo às avessas. Meu grande amigo Bruno. Então, era o parlamentarismo às avessas. Quem mandava era o rei, porque o rei tinha um poder moderador. Então, dessa forma, como é que Dom Pedro II controlava tudo? Quando nas eleições o Partido Liberal tinha maioria na Câmara, ele mandava fazer o ministério com o Partido Conservador. Os 2 partidos participavam do poder e estavam satisfeitos. Quando rodou o carrossel. Quando agora o Partido Liberal não venceu as eleições para a Câmara, mas foi o Partido Conservador que passou a ter a maioria na Câmara, aí ele cria um ministério com o pessoal do Partido Liberal. O Partido Liberal está satisfeito. Assim, o Partido Liberal e o Conservador se revezavam no poder, se revezavam na Câmara e nos ministérios, garantindo seus interesses particulares. Porque, na prática, liberal e conservador eram farinha do mesmo saco. Todos representavam a elite. E assim a gente vai resolver a nossa questãozinha. Olha o que vai dizer a letra C. Manda no papelzinho a pergunta, tá bom? Valeu. Liberal e conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternaram-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada manipulado pelo imperador. Então, é a letra D de doidinho, doidinho, doidinho. Isso vai ser, foi, que eu tô ficando velho. A vida é assim, o tempo passa. Mas vamos lá então. Então vamos passar essa questão. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, que meu amigo Bruno já chegou. Tem 25 minutos. Estou bem, né, Bruno? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos para a 6ª questão. A 6ª questão diz assim: após a Revolução Praieira de 48, o reinado de Dom Pedro II foi marcado por uma paz que se prolongou por algumas décadas. Todas as alternativas estão corretas, menos. Eu vou ter que, nessa questão, analisar os itens, tá? Porque ele fala sobre vários aspectos da nossa matéria. Mas a primeira coisa que eu queria conversar é, então, sobre essa nossa chavezinha aqui, que é o item A. O item A fala sobre a conciliação. Esse ano, o que é conciliação? Florival Cáceres, mais uma vez eu cito esse livro, História do Brasil de Florival Cáceres, da Editora Moderna. Florival Cáceres, ele diz uma frase: conciliação é diferente de entendimento. O que é entendimento? Eu tenho a minha ideia, tu tem a tua ideia. Nós vamos conversar e da nossa discussão nasce uma terceira ideia, que nem é a minha nem a sua, mas resultado da nossa discussão. Não aconteceu isso no Brasil. No Brasil aconteceu uma conciliação. E o que é conciliação? É um conchavo, é um acordo político, é a falcatrua. Eu chego com os meus ideais e vou conversar contigo. No final da conversa eu digo, eu não concordo com nada contigo. E tu diz, eu não concordo também com nada que tu disse. Mas peraí, cara, se a gente ficar brigando, o Brasil vira um caos. Vamos evitar brigar e vamos apoiar o rei. E assim houve uma conciliação, um acordo político entre o Partido Liberal e Conservador para poder apoiar o rei e manter os seus privilégios. Olha o que diz aí na nossa chavezinha, o casamento entre o conservador e o liberal. O conservador diz, nada de mexer na grande propriedade, hein, garotinha? Aí o outro vai dizer, nem no trabalho escravo. Os nossos interesses têm que ser mantidos. Pois bem, então a letra A é correta, a gente não pode marcar. B. Dom Pedro II impôs como imperador, não tanto por sua seriedade e moral impecáveis,
mas pelo fato da elite latifundiária e escravista considerar a monarquia como poderoso fator para a estabilidade. Certíssimo. Acabamos de ver um acordo deles para manter esses privilégios. C. O Brasil permaneceu isolado do resto da América, não só na forma de governo, mas também economicamente, ao desprezar os países latino-americanos e permanecer voltado para o Atlântico, lógico, voltado aos interesses britânicos. Quem manda no Brasil é a Inglaterra durante o tempo. Vamos ver a letra E, que também já está correta para a gente analisar o item falso depois. O fortalecimento do governo central garantiu a repressão às ideias republicanas da esquerda liberal no período das agências. Acabei de dizer, né? Ele usa a diplomacia para as elites, mas para os mais, digamos assim, exaltados, a força militar vai ser utilizada. Aí, então, a nossa resposta vai ser a letra D, que ele quer o item errado. Olha o que ele vai dizer. O crescimento da produção cafeeira e da era Mauá dinamizaram a economia nacional, a qual criou bases internas sólidas e deixou de depender do mercado externo. Nossa economia continua dependente do mercado externo. Então, a nossa letra correta é a letra D de novo. Muito bem.